Esse sonho eu tive do anjo, que o anjo, e ele dizia, olha e observa. E eu via pessoas com a febre, uma febre muito alta, e as pessoas davam a febre tipo de manhã, quando era à tarde elas já tinham morrido. E essa febre era tão alta que a pessoa ficava, ela saía para a rua e começava a andar procurando uma vacina. E aí eu fiquei observando, igual o anjo disse. Só que esse anjo foi a primeira vez que ele apareceu para mim. Ele não veio em corpo de homem, ele veio como uma bolha brilhante, uma luz, um foco, um ciribrim, como se fosse uma luz brilhante, uma luz, uma bola de luz. E daquela bola de luz saía voz de homem. E ele se apresentou como sendo o servo do Senhor. E eu estava com esse anjo, então não fiquei com medo. E ele, no sonho, tudo no sonho, tá, irmã? Não foi assim, alguém me mandou num arrebatamento, não. Foi eu deitei, faço minhas coisas de casa, cuido das coisas, deitei, sonhei isso. E ele dizia para eu observar. E eu via aqui nessa cidade em que eu estou, porque eu acredito que essa revelação que eu tive 2022 é para o ano de 2023, porque ele dizia para mim que o ano era 2023. Esse anjo dizia: esse ano é 2023. Só que como me foi revelado mais ou menos no mês de março, ele me trazia, eu via a cidade inteira, como todas as pessoas estavam contaminadas por uma febre muito alta e elas davam essa febre de manhã e à noite elas morriam. E aqueles que não conseguiam chegar até os postos, e aí eu vi pessoas de farda do exército conduzindo esses zumbis infectados por essa doença que deu no cérebro. O exército andava na cidade procurando essas pessoas que não tinham tomado a vacina. Não ficavam vivos. Eles morriam tipo derretido, uma coisa mais louca. Tipo derretia o que tinha dentro deles. Porque a vacina é mais ou menos isso que eu vi. E aí a pessoa tinha que chegar em menos de 2 horas ou 3 horas para tomar a vacina. Claro, consecutivamente, a pessoa também ia de um jeito ou de outro. E depois que eu vi isso, eu dizia para o anjo, eu disse, por que essa fila? E ele me respondeu essa palavra, por causa da febre. E aí eu acordei desse sonho, beleza. Não, esse sonho não repetiu mais, só sonhei isso. E quando foi hoje, no dia 20 de fevereiro de 2023, eu tive nessa madrugada, passei a noite orando também, e por um momento eu peguei no sono. E quando eu peguei no sono, eu tive esse sonho, onde que eu via um ambiente fechado. A princípio eu vi um vidro e eu olhava pelo lado de fora e eu conseguia ver dentro desse ambiente e lá dentro tinha uma quantidade de pessoas e essas pessoas estavam sendo contidas ali dentro daquele ambiente para que elas pudessem passar por alguns procedimentos que até então eu não sabia o que era e eu não conseguia visualizar direito o que era aquele lugar, aquele ambiente fechado em que aquelas pessoas estavam. E aí eu via como se fosse aquelas pessoas que linha de frente, né, da pandemia. Eu via essas pessoas com aquela veste de linha de frente, aquela veste toda tampada, aquela veste branca toda
toda própria, né, para lugares onde causa contágio. E aí essas pessoas, a preocupação delas, eu sentia que era saber quantas pessoas estavam ali naquele lugar. E aí eu olhava do vidro e eu dei por mim que aquele local era um avião. E eu olhava do lado de fora deste avião e eu via o que estava acontecendo lá dentro desse avião. E essas pessoas estavam vivas, mas o que todo mundo lá dentro não sabia, eles estavam sendo obrigados a permanecer naquele local, mas eles não tinham a convicção do porquê que eles estavam sendo mantidos presos dentro daquele avião. E aí eu olhava e entrava algumas pessoas com essa roupa de linha de frente de contágio e elas começavam a contar a quantidade de pessoas que estavam lá dentro. E cada pessoa que ia sendo contada, ela era forçada, impelida, obrigada a tomar a dose da injeção. E eles tomavam essa dose da injeção e eles continuavam ali contidos naquele ambiente, a essa quantidade de pessoas. E eu do lado de fora eu olhava e eu dizia, nossa, aqui tem cristão. E eles estão tomando essa injeção, né? Eu não posso falar o que eu continuei pensar no sonho, porque eu vou ter que excluir esse vídeo, né? Por causa dessas informações. Mas todos ali eram obrigados, impelidos a tomar essa injeção. Quando eu descobri que era um avião, depois que eu tive a noção que essas pessoas estavam presas lá dentro, eu comecei a sentir a angústia de quem estava do lado de fora, querendo saber a quantidade de pessoas que estavam dentro desse avião. A todo momento, aquelas pessoas de linha de frente queriam saber quantas pessoas haviam passado por aquele avião, por aquele local, haviam entrado naquele avião. E eu sonhei isso, essa madrugada. E quando foi à tarde, hoje à tarde, eu lembrei dessa revelação que eu tive no ano de 2022 a respeito de uma febre. Então eu resolvi acrescentar o sonho de hoje com essa revelação que eu tive no ano de 2022, no mês de março. Amém, meus queridos?